Fala galera, bem-vindos à aula 2 do nosso curso de VBA. Na aula número 1, nós fizemos um formuláriozinho, colocamos botões, colocamos campinhos para a pessoa digitar nesses campinhos, certo? Hoje nós vamos desenvolver ainda mais essa janela, esse formuláriozinho. Hoje, no campinho de CPF, a pessoa só vai poder digitar números e conforme os números forem sendo digitados, os pontos e traços do CPF vão aparecendo automaticamente. Olha que maneiro, que coisa legal para você mostrar no seu trabalho amanhã ou no processo seletivo que você tiver para fazer, certo? Você vai com certeza deixar o pessoal chocado. Caramba, como é que ele fez isso? Que maneiro! Você vai virar aí uma referência. Show! Mas se você não viu a aula 1, como é que você quer ver a aula 2, cara? Aí fica difícil. Então, para isso, eu deixei um linkzinho, vai aparecer aqui na tela, aula 1, certo? Daí você vai clicar nesse aula 1 e você vai lá ver a aula 1 antes de assistir essa aula 2, senão você vai viajar, certo? Então, vai aparecer agora, aula 1, aí você clica nesse aula 1 e vai ver. Na aula 1 vai ter um link para esta aula 2, show de bola? Aí você vai lá ver a 1, depois volta aqui para ver a 2, tá ok? Bom, e se você quiser ver a aula número 3, você não quer perder a aula 3, nem a 4, nem a 5, você quer ficar por dentro aí do curso, não quer perder uma aula, então, meu querido, minha querida, o que você vai fazer? Você vem aqui embaixo, cara, aqui embaixo no vídeo, desce a tela, você vai ter inscreva-se, um botãozinho vermelho. Nesse inscreva-se vai ter também o sininho e aí você vai receber uma notificação sempre que sair um vídeo do nosso canal. Daí você não vai perder um. Show? Então se inscreve aí. Não esqueça também de deixar seu like para dar aquela moral para o canal e bora parar de falar e vamos para o Excel. Bom, na aula passada, na aula número 1, eu desenhei com você esta caixinha, certo? E essa caixinha não tem nada funcionando. Eu clicando aqui no cancelar não acontece nada. Eu clicando no OK também não acontece nada. No campo do CPF eu ainda posso digitar texto, digitar letras. E eu queria que só fosse possível digitar números. Na aula passada também fiz com que essa janela abrisse ao clicar em novo cliente. Certo? Então fizemos essas duas coisas, desenhamos a janelinha e colocamos o botãozinho laranja do Excel para funcionar. Hoje vamos começar a colocar as coisas da janela para funcionar. Então hoje eu quero o seguinte, hoje eu quero que clicando no cancelar a nossa janela já feche. Além disso, eu quero que no campo do CPF eu só possa colocar números. Então, deixa eu fechar aqui, eu não posso editar essa janela, não posso mexer nos códigos dela com ela aberta, então tem que fechar. E eu vou voltar para o VBA, Desenvolvedor, Visual Basic. A minha janelinha está aqui, ó, User Form 1, clico 2 vezes no User Form 1 e aqui estou vendo. Bom, eu quero colocar primeiro o cancelar para funcionar, então vou posicionar meu mouse em cima do cancelar, duplo clique. Na aula passada nós fizemos um código no módulo. Deixa eu mostrar aqui o código que a gente fez no módulo. E a gente escolheu o nome abrir janela. Quando eu faço um código no módulo, eu sou livre até certo ponto, né? Tem algumas restrições, mas enfim, eu tenho uma certa liberdade para escolher o nome das macros dos módulos. Só que se eu fizer o código aqui no formulário, qualquer elemento do formulário, eu vou clicar no cancelar porque é o cara que eu quero fazer funcionar, né? Então, clico 2 vezes no cancelar e a macro, ele cria automaticamente para mim a macro já com um nome. E eu não posso escolher um outro nome, não posso simplesmente chegar aqui e colocar botão, clique, funcionar, não sei, enfim, não tenho muita liberdade para escolher esse nome. Eu não estou mais no módulo, eu estou no User Form 1, na área de código do formulário 1. Na área de código do formulário 1, as macros têm que seguir um padrãozinho.
na nomenclatura? Aqui no caso, a macro está me dizendo que clique Command Button 2. O que seria isso? As macros, na área de código do formulário, elas seguem um padrão de nomenclatura, e esse padrão é muito importante porque ele diz quando que a macro vai ser executada. Aqui, por exemplo, eu estou dizendo que a macro vai ser executada quando eu clicar no botão 2. Quem é o botão 2? O botão de cancelar. Né? Se eu vier aqui no userform 1, um clique aqui, só um cliquezinho no botão de cancelar, e eu estou vendo aqui no name, ó, Command Button 2. Command Button 2, então, é o botão de cancelar. E eu estou dizendo que quando eu clicar nesse botão, vai disparar alguma coisa, algum código que eu vou colocar aqui, certo? Então, na área de código do formulário, os nomes das macros sempre seguem um padrão objeto-evento. Quando acontecer um evento com um determinado objeto, a macro dispara, ok? O evento não necessariamente é o clique, o evento poderia ser, por exemplo, um duplo clique. O objeto não necessariamente vai ser o botão 2, o objeto poderia ser qualquer coisa na janela, um text box, a própria janela, o botão 1, enfim. Eu tenho basicamente um par objeto e evento sempre no nome da macro que eu crio no userform. Bom, e aí quando eu clicar no botão 2, eu quero que aconteça o que com o formulário? Eu quero que ele seja fechado. No VBA a gente diz que ele vai ser descarregado, unload. Certo? Eu vou descarregar. Descarregar quem? Ele pede para mim um objeto. Eu vou descarregar a janela que estiver ativa. Unload me. Bom, e já está funcionando. Se eu for lá no Excel, clico aqui para abrir a janela. E o cancelar, ó, se eu clicar no cancelar, já está funcionando. Yeah! Bom, próxima meta aí para gente. Aqui no CPF eu ainda consigo digitar textos. Certo? Ainda consigo digitar textos. Eu queria que só fosse possível digitar números. Então, vou fechar aqui. Como que eu vou fazer isso? Deixa eu voltar aqui para o VBA. Bom, eu quero que aqui só seja possível digitar números. Então, vou clicar 2 vezes nessa área branca da caixinha. E ele coloca aqui o seguinte, ele vai ser executado quando eu mudar change, ok? Não sei se você lembra a tradução do change, da palavra change, é uma mudança, quando eu fizer uma mudança no text box 1. Eu vou fazer uma pequena troca aqui, não vai ser exatamente quando eu mudar o que está escrito no text box 1. Eu vou querer que o código seja executado no key press e não no change. Então, vou clicar aqui no key press e vou apagar esse change. Qual é a ideia? Eu não quero que a macro seja executada quando eu mudar o que está no campinho. Eu quero que ela seja executada assim que eu clicar em alguma coisa no meu teclado. Ué, Igor, qual a diferença? Se eu teclar alguma coisa no meu teclado, vai mudar o que está na caixinha, no campinho de texto? Não exatamente. Entre o momento em que você tecla no seu teclado e o momento em que aquilo que você teclou aparece no campinho, há um tempinho. Não é a mesma coisa, ok? Você tecla alguma coisa e essa coisa, alguns milésimos de segundos depois, aparece lá no campinho. Você teclar alguma coisa é o key press. Ela aparecer no campinho é o change, ok? E entre esses dois eventos, eu escolho o momento que eu teclo, o momento quando eu teclo no meu teclado. Bom, e aí quando eu teclar alguma coisa no meu teclado, antes dessa coisa aparecer no campinho, eu quero que ela seja analisada. E se for uma letra, ou um ponto, ou um caractere especial, eu não quero que isso vá para o meu campo. Então, se não for número, não vai aparecer no meu campinho. Ok? Então, se eu vou fazer aqui um if, né? Além do Excel, o VBA também tem um C, só que em inglês. Só que como é que eu vou fazer isso? Veja bem, acompanha comigo um raciocínio que para muitos pode não ser muito trivial, mas eu vou explicar aqui detalhadamente e aí eu acredito que vai ficar fácil para você, mas tem que ter atenção, hein? Se
não for número. Como que eu vou fazer se não for número? Eu vou usar uma comparação do tipo maior do que, menor do que. Se aquilo que eu digitei for menor do que 0 ou maior do que 9, então eu não vou aceitar que vá para o campo. Ué, Igor, mas como é que você vai fazer uma comparação de letra, por exemplo, com número? Como é que eu posso verificar se o A é menor do que 0, é maior do que 0, é maior do que 9, menor do que 9? Como é que eu posso fazer a comparação do tipo maior do que, menor do que, usando caracteres não numéricos? Então, para resolver isso, uma organização internacional criou uma tabelinha SKTool. E cadê essa tabelinha? Eu vou mostrar aqui para você. Deixa eu entrar aqui na tabelinha. Não sei se você está vendo, imagino que esteja. Essa é a tabelinha. A tabelinha, ela associa a cada caractere do meu teclado um códigozinho internacional. Então, por exemplo, aqui embaixo eu já tenho alguns caracteres especiais. O código internacional da exclamação seria 33, o código internacional das aspas duplas seria o 34, o código internacional do jogo da velha seria o 35. E se você olhar um pouco mais abaixo nessa tabela internacional, você vai ver que os números, o 0 equivale ao 48, o número 1 equivale ao 49, o número 2 equivale ao 50, o código internacional desses números aqui na coluna da esquerda. Qual é a ideia? Quando você digita alguma coisa no Excel, deixa eu voltar lá para o VBA. Quando você digita alguma coisa no Excel, esse KeyESC2 aqui, que tem o ByVal KeyESC2, ele guarda o código internacional daquilo que você digitou. Então, se você digitar, por exemplo, a letra A minúscula, o KeyESC2 vai valer quanto? Vamos ver lá na tabela internacional. Deixa eu achar aqui, achei. Então, se você digitar o A minúsculo, aquele KeyESC2 vai valer, deixa eu achar aqui, deixa eu procurar, só um instantinho. Cadê? Então, aquele KeyESC2, se você digita A minúsculo, aquele KeyESC2 guarda o número 97. Ok? Então, resumidamente, o KeyESC2 ele guarda aquilo que você digitou, mas se você digitar a letra A minúscula, ele não vai guardar a letra A minúscula, ele vai guardar o código internacional daquilo que você digitou. E o código é número, eu posso fazer comparações, certo? Então, eu não vou deixar ir para a célula se o código internacional daquilo que eu digitei não for, deixa eu dar uma olhada aqui na tabelinha, se o código internacional daquilo que eu digitei não estiver entre 48 e 57, eu não vou deixar ir para a célula. Entendeu a ideia? O KeyESC2 que está lá no meu código guarda o número, o código internacional do que eu digitar. E se esse código estiver abaixo de 48 ou acima de 57, não vou deixar o caractere ir para a célula. Bom, então vamos parar de falar e vamos escrever isso lá no código. Então, se o código internacional daquilo que eu digitei for menor do que o código internacional do 0, 48, né? Ou o código daquilo que eu digitei for maior do que o código internacional do 9, então eu não vou deixar ir para a célula, não vou deixar esse caractere que a pessoa acabou de digitar ir para a célula. Como é que eu impeço isso? Eu simplesmente vou trocar o valorzinho do KeyESC2. KeyESC2 é o código daquilo que eu digitei e, consequentemente, é o código internacional aquilo que vai ser escrito no campo. Mas se, antes de ser escrito no campo, eu trocar o valor dele, então eu consigo substituir aquilo que eu teclei no teclado por um novo valor. Qual novo valor eu vou usar? Aí entra novamente a nossa tabela internacional. Eu vou usar, deixa eu dar uma olhada aqui, é logo o primeiro item da nossa tabelinha, vou mostrar para você. Se eu trocar por 0,
ele vai usar o null. O que seria null? Seria como se eu não tivesse digitado nada. É o nulo. Então, vamos voltar lá para o nosso VBA. Eu vou simplesmente botar o 0. E todo if tem que ter um end if. O que eu fiz aqui, cara? Não sei se você entendeu muito bem, então vou explicar novamente. Eu estou sendo bem insistente, que é para ficar fácil entender. Eu quero que pessoas de qualquer nível de conhecimento entendam isso daqui e possam replicar nos seus projetos no trabalho. Eu estou dizendo aqui que se o código internacional daquilo que você teclou no seu teclado for menor do que o código internacional do 0 ou maior do que o código internacional do 9, eu não quero que vá para a célula, eu não quero que vá para o campinho do nosso user form, né? Quando eu boto keySQ2 igual a 0, keySQ2 igual a 0 significa nada, nada está gravado no nosso keySQ2. Então, o que vai ser escrito no formulário? Nada, certo? Se aquilo que a gente tentou digitar for antes do 0 ou após o 9 na tabela internacional, eu não quero que vá alguma coisa para o campinho, certo? Vamos ver funcionar? Então, vamos lá para o Excel. Deixa eu abrir aqui a janelinha. Quando eu tentar digitar alguma letra, eu estou digitando letras aqui no meu teclado e elas simplesmente não estão aparecendo. Olha que maneiro, então parece que funcionou, mas e se eu tentar digitar números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? E os números simplesmente aparecem, cara. Então a gente conseguiu fazer uma restrição aí maneiríssima para o nosso campinho, só exibir esses números. Acontece que os CPFs eles têm que ter pontos e traços. Então, mais uma alteração que eu vou precisar fazer naquele código. Pontos e traços eu não consigo digitar pelo meu teclado, tá vendo? Ponto, tentando digitar aqui o ponto, simplesmente não aparece. Traço é a mesma coisa. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer que conforme você for digitando, os pontos e traços são inseridos automaticamente. Então, vou clicar aqui no cancelar para a gente fechar a janela e vou voltar lá para o VBA para a gente modificar esse código novamente. 2 cliques aqui no campinho. E eu vou acrescentar algumas coisas. Eu vou colocar aqui o seguinte: se no meu textbox 2, o tamanho do texto, textbox 2, né? Faltou botar o 2 aqui. Textbox 1, só um instantinho. Deixa eu ver o número desse textbox. Para você ver o número do textbox, basta você dar um cliquezinho e você vai ver aqui o name, ó, textbox 1, tá vendo? Bom, vou usar isso lá no VBA. Então vou botar aqui textbox if textbox 1, certo? Ponto cell start, que seria isso. Se o tamanho do texto que já está no textbox 1, cell start seria o tamanho do texto. Se o tamanho desse texto for igual a 3, se eu já tiver 3 caracteres no meu campinho, ou se eu já tiver Se eu já tiver 7 caracteres no meu campinho textbox 1, 7 é como assim? São os 3 números mais o ponto mais outros 3 números. Então, se eu tiver 3 dígitos ou 7 dígitos, eu tenho que fazer o quê? O novo valor do textbox 1 será igual ao valor antigo mais... Nesse caso, eu estou concatenando textos, né? Estou unindo textos, então vou usar o ezinho, o e comercial, mais o ponto, certo? Mas se eu já tiver, são 3 dígitos, mais o ponto, outros 3, mais o ponto, outros 3 dígitos, então são 11. Mas se eu tiver um outro caso, né? Se eu tiver 3 ou 7, eu vou botar um ponto. Mas se eu tiver 11 caracteres, então eu não vou botar um ponto, eu vou botar, deixa eu copiar e colar aqui rapidinho, eu vou copiar, colei e vou botar um traço, certo? Então, se eu tiver 3 ou 7 caracteres, eu boto um ponto, se eu tiver 11, eu boto um traço. Todo if tem que ter um end if.
Certo? Bom, espero que você tenha entendido. Essa contagem de caracteres, quando eu falo aqui, 7 caracteres porque eu já tenho 3 numéricos, 1 ponto e mais 3 numéricos, 6 numéricos e 1 pontinho, então são 7. Depois desses 7 caracteres eu vou inserir mais 1 ponto. E, seguindo a mesma regra de contagem, quando eu estiver no 11º caractere, o 12º será um traço, certo? Então, vamos ver se funcionou. Deixa eu salvar aqui meu projeto e vou ver se funcionou. Novo cliente. 1, 2, 3. Bom, ainda não foi o ponto, mas quando eu teclar o número 4, olha aí o ponto. 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu consegui colocar pontos e traços automaticamente no meu CPF, sendo que o usuário só pode digitar números. Os pontos e traços são colocados pelo meu código. Última modificação que eu quero fazer com você para fechar essa aula com chave de ouro é a seguinte: eu estou conseguindo colocar mais dígitos do que o necessário, certo? O meu CPF, na verdade, ele deveria ter apenas 14 caracteres. Como assim 14, Igor? 3 números, mais 3 números, mais 3 números, mais 2 números. No total eu tenho 11. Não são 14, Igor. Calma, meu querido. Tem que botar os pontos e traços nessa contagem sua também. Se eu considerar os pontos e traços, considerando ponto, traço e números, eu tenho 14 caracteres. E esse é o máximo que o CPF pode ter. Então, vou cancelar aqui. E essa última restrição ela não é feita por código. Eu clico aqui e eu vou ter o seguinte: entre as propriedades, eu vou ter uma chamada max length, certo? Ela está 0. Max length é o tamanho máximo, a quantidade máxima de caracteres. Se está 0, não é que você não possa colocar caractere algum, é que você simplesmente não tem um limite. Então, eu vou trocar esse 0 pelo 14, ou seja, eu só vou poder colocar 14 caracteres na minha janela. Se você não estiver vendo essas propriedades aqui, talvez você não tenha clicado uma única vez aqui. Para clicar uma vez só, você clicou uma vez aqui e vai ver as propriedades desse objeto. Clica uma vez aqui, vai ver as propriedades desse objeto. Mas se você continua, mesmo clicando, não vendo essas propriedades, talvez você não esteja com a janela de propriedades habilitada. Se não tiver habilitada para você, você vem no exibir. Exibir, aí você vai ter janela propriedades, certo? Para mim já está habilitado, então não preciso clicar, certo? Bom, e aí vamos ver isso funcionando lá no Excel, vamos ver se ele já restringe a quantidade de caracteres. Então, se eu botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Depois de digitar 10, se eu tentar teclar qualquer coisa, eu estou tentando teclar aqui o número 1 e não está indo. Por quê? Porque são no máximo 14 caracteres, certo? Bom, na próxima aula a gente já vai evoluir ainda mais nessa janela. E se você quiser aprender VBA, recomendo a você não perder a próxima aula. Mas como é que eu faço para não perder a próxima aula, Igor? Cara, quando o vídeo estiver pronto, eu vou deixar aqui no final deste vídeo da aula 2 um link para a aula 3. Mas se você quiser receber uma notificação, porque eu não sei, né? Talvez seja na terça, na quarta, na quinta. Se você quiser receber uma notificação para saber, putz, saiu a aula 3, se inscreve no canal, desce aí, cara, desce aí a janela do seu celular, do seu computador, desce aí que vai ter um botãozinho vermelho, inscreva-se. Daí você se inscreve no canal e recebe uma notificação. Ele vai pedir para você ativar o sininho. Ativa o sininho, se inscreve, ativa o sininho e você vai receber uma notificação quando sair a aula 3, que é para você não perder. O VBA está sendo uma coisa muito importante para você automatizar rotinas no Excel. Já tem muito processo seletivo pedindo e eu recomendo a você que saiba isso. Certo? Cara, muito obrigado aí por assistir. Eu espero você então na aula 3, na aula 4, na aula 5, sei lá quantas aulas serão. Eu realmente estou muito animado, espero que você apareça aí na próxima aula. Show! Valeu por assistir, aquele abraço!